iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Hoje é dia 28 de março de 2026 e sábado, como de hábito, para quem vai nos ver depois, hoje é sábado, dia 28, e eu tenho que iniciar o programa pedindo desculpas aos que ouviram o nosso programa passado, porque eu abri o programa passado dizendo que o dia 24 de março seria o Dia Mundial da Tuberculose, e eu disse que o programa de hoje seria sobre esse assunto. Então, se eventualmente algum ouvinte está aqui com esse interesse, eu peço desculpas, porque o nosso convidado que iria falar sobre tuberculose não pôde vir, que era o professor Germano Gerard, uma das maiores sumidades do Brasil nesse tema. E então nós vamos fazer o programa sobre tuberculose com uma outra pessoa, Roberto Pereira, que é um dos maiores ativistas do Brasil, ativista sanitário, com especial interesse, um trabalho de toda uma vida em relação à tuberculose. Então, dia 11 de abril, sábado que vem, a gente não vai ter o programa, porque essa rádio é de uma comunidade religiosa, e sábado que vem é o sábado da Semana Santa, então o nosso estúdio não abre. Então nos vemos para falar sobre tuberculose no dia 11 de abril, com o Roberto Pereira. Mas hoje eu tenho que agradecer ao convidado, que inclusive ele foi convidado, o programa seria com ele em abril, e acabou que ele aceitou o nosso convite, teve essa disponibilidade e ocupou esse espaço, porque a gente não gosta de perder a oportunidade de fazer esse programa, primeiro porque é só uma vez por semana, então são 4 a 5 no máximo por mês, e é uma oportunidade que nós temos de comunicar questões importantes. Na maior parte das vezes, como eu sou médico, sou ativista sanitário e ambiental, na maior parte das vezes os temas principais são ligados à área da saúde, mas não apenas. E hoje nós vou ter o prazer de conversar, de bater um papo com Luiz Henrique Mota, que é Zé Henrique Mota, desculpe, Luiz Henrique é meu cunhado. Zé Henrique Mota, que é um empresário numa área que vocês vão conhecer, eu vou aprender junto com vocês. Ele me mandou um currículo para a gente fazer a chamada do programa, e quase 90% do currículo eu não entendi o que é que ele faz, né? Aí, para me complicar mais, eu perguntei: como é que você quer que eu bote assim, a sua profissão seria o quê? Aí ele meteu empresário, quer dizer, tá lá, na chamada do programa tá lá empresário, mas ele vai explicar aqui tudo que ele faz. O tema surgiu de um bate-papo nosso num boteco. Eu sou boêmio, eu e meu cachorro, e nós estávamos num boteco, só nós dois, não tinha mais ninguém, nós três no caso, né, com o meu cachorro, e surgiu o assunto, coisa de boteco, né, surgiu o papo e começamos a conversar, e acabou a gente pensando em fazer esse programa, cujo o título foi o convidado que deu, como sempre, eu sempre peço os convidados para darem o título, que é o networking. O networking, ele é uma palavra na língua inglesa que ele vai definir bem o que é networking. Normalmente, muitas pessoas já usam essa palavra naturalmente, mas quando a gente for conversando sobre o que ele faz, sobre o que a empresa dele faz, a gente vai ter a compreensão clara do networking, o que é e a importância do networking, que não é só ligada à área da tecnologia. Ela é um instrumento, né, que pode servir para qualquer coisa, até para você gerenciar a sua própria família, sua própria casa, melhor dizendo. Então nós vamos iniciar o programa, eu como de hábito,
eu peço aos convidados para, ao se apresentarem, explicarem para os ouvintes por que você escolheu fazer o que você faz, né? Você era jovem lá, você ainda é jovem, mas vamos dizer, você era criança, adolescente, e foi delineando o que você ia querer na sua vida. Fala o que você faz e fala por que você faz. Tá. Bom, primeiro quero agradecer aí pelo convite, tá? Muito honrado. A gente que agradece. Obrigado. E bom, a gente se conheceu falando mal do Arrascaeta, né? Foi. Se esqueceu desse detalhe. A gente estava ali criticando ali o passe errado e o Pedro perdendo o gol. Um prazer enorme. Muito obrigado mesmo por ter me convidado. É uma honra. Esse estúdio aqui é muito, muito bonito, muito bem organizado. Legal. Sendo tratado como um rei aqui. Então, obrigado pela presença, pelo convite. Bom, Luiz Henrique, todo mundo me confunde meu nome desde pequeno, né? Então estou acostumado, né? José Henrique, eu sou a resistência dos Josés, os Zés. Então, se você que é Zé e você se sente excluído da sociedade, saiba que o seu nome significa Youssef. Youssef significa aquele que acrescenta. Do hebraico. Não então, sabia. A gente tem que resistir e tem que continuar nascendo Zé e botando mais gente com o nome de Zé. E Henrique significa, né, governador, né, do lar. Bom, o que eu faço hoje, né? Hoje em dia eu tenho uma empresa voltada para automatização de conexões entre pessoas. Principalmente atendendo empresas. Você tem uma empresa e você tem um serviço ou um produto que vende para outras empresas. Sim. Eu sou especialista em conseguir conectar através de comunicação e através de ferramentas e através de algumas redes sociais o seu produto ou serviço para que ele se torne claramente vendível para uma outra empresa que precisa de você. E aí essa outra empresa pode ser uma pequena empresa que tem um sócio e alguns funcionários. Pode ser uma empresa média que tem 300 pessoas, que tem vários departamentos, e você pode vender alguma solução, algum serviço, algum produto para um setor dessa empresa, como, por exemplo, o RH. Você é um consultor de RH, ou você tem uma empresa de benefícios, você pode vender para o RH de uma empresa média, ou você pode vender para uma empresa enorme, ou grande, né? Acima aí de 1.000 funcionários, acima de 10.000 funcionários, que são as maiores. Eu me especializei em conectar empresas que querem vender para uma empresa, seja de qualquer tamanho, através da tecnologia. Então, meu grande objetivo é conectar, principalmente para gerar negócios, para gerar vendas. E esse é meu objetivo. Aí você perguntou como que eu cheguei aqui. Isso. Bom, como eu cheguei? Eu sempre fui muito comunicativo, né? Até quem está aqui... Está comigo agora, minha mãe aqui, a gente tem isso em comum e a gente sempre foi muito comunicativo, puxei isso dela e eu cheguei aí para a área acadêmica, fiz o FRJ, depois eu fiz mestrado na UF. Mestrado, fiz graduação em Relações Internacionais e fiz um mestrado em Ciência Política. Fiz fiz um pouquinho tempo de doutorado na UERJ também, em Psicologia Social, mas acabei não seguindo. Mas eu sempre fui voltado para a área de comunicação. Ou seja, eu queria ser professor, eu entendi que meu propósito era ensinar, explicar as coisas, facilitar o entendimento para as outras pessoas sobre coisas complexas, simplificar coisas complexas nas mentes das outras pessoas. Até que há quase 10 anos, talvez há uns 8 anos, eu resolvi entrar para a área corporativa, dentro da área de vendas, porque eu aliei essa parte de comunicação e ensino com a paixão que eu obtive por vendas. E aí, a partir disso, eu fui desenvolvendo na área corporativa, trabalhando como alguns cargos, né, como executivo de vendas, principalmente, consultor comercial, até que os anos foram se passando, eu fui me especializando nisso, consegui vender muita coisa, coisas muito grandes que eu nem imaginava. Vou falar talvez um pouco da minha trajetória depois, mas eu não imaginava chegar onde eu cheguei, vender as coisas que eu vendi, conectar as empresas com as empresas que eu conectei. E hoje, até que há 2 anos, a gente abriu a Lead Hunter
e a gente se especializou em conectar empresas com outras empresas, principalmente. O que quer dizer? A empresa se chama Lead Hunter, não é uma palavra só. O Hunter é que procura, caçador. Né? Caçador. Isso. Né? O lead é liderança, não? Não. O lead é um conceito do marketing que tem a ver com... vamos supor, você está interessado em... Eu estou no meu Instagram e vi um anúncio sobre um seminário sobre tuberculose para médicos. Eu sou médico. Tá. E esse seminário vai acontecer no dia 25 de abril. Eu sou médico, estou no Instagram. Eu clico nesse link, é um anúncio. Quando eu clico ali, ele pede meu nome, meu e-mail e meu telefone. Você já, por alguma vez, você já preencheu algum formulário assim? Sim. Você acabou de virar um lead. Por quê? Se você não comprou nada, se você já paga direto, você virou um comprador. Sim. Mas se você não pagou direto, só preencheu algumas informações, entregou o seu telefone, entregou o seu e-mail, você virou um lead. O lead é uma oportunidade de venda para alguém, para alguma empresa. Entendi. Então, na verdade, o Lead Hunter é um caçador de oportunidades para empresas. Entendi. Eu vou botar na reedição do programa, eu vou botar uma legendinha para as pessoas saberem como é que se escreve Lead Hunter, né? Sim, que é o nome da sua empresa e é um fenômeno, né? Na verdade, é uma ação, né? Isso. Então, Lead se escreve L-E-A-D. Isso. Hunter é com H. H-U-N-T-E-R. Eu vou botar isso por escrito, mas seria um caçador de leads. Agora eu entendi o que é o lead. Sim. Mas eu li aquele seu mini currículo que você me mandou, que parte da sua atuação também se botou lá consultórios, quer dizer, não é uma empresa formal, mas é uma pequena empresa, ou nem se chama de empresa. Eu, por exemplo, tenho um consultório que eu não chamo ela de empresa, não é MEI, não sou MEI, né? Você também trabalha com o pessoal da área da saúde nesse sentido? Bom, vamos lá. A Lead Hunter é a minha empresa principal, né? Que está crescendo, a gente tem atuado bem, está indo muito bem. E eu tenho uma outra expertise porque eu sou especialista em vendas. Então eu sou muito convidado para vender coisas para as pessoas. Mas eu me especializei em vender coisas caras. Coisas difíceis de vender. Dá um exemplo. Por exemplo, hoje eu tenho... em alguns momentos eu vendo uma mentoria para consultórios de odontologia que geralmente o meu lead, né, já aplicando, são empresas, são geralmente doutoras, mulheres, que trabalham com parte estética, orofacial, que faturam acima de 100 mil, entre 100 e 200 mil por mês, e elas querem aprender como faturar acima de 500 mil por mês. Elas faturam 200 e querem saber o que eu faço para chegar em 500. Quais são os processos? Qual é a gestão? Qual que é o processo comercial? Qual que é o processo de contratação de pessoas? Quem eu tenho que trazer? Quem que eu tenho que contratar? E eu trabalho para eu faço uma parceria, né, com a doutora Camila Garritano. Ela até tem um consultório de luxo na Barra da Tijuca. Ela é bem famosa, inclusive. Camila Garritano. Garritano, com G. Isso. E ela faz uma imersão. A pessoa vai lá, faz uma imersão de 2 dias e ela aprende toda a parte prática e técnica, mas principalmente na área de gestão, porque tem muitas empresas que não faturam mais por conta de gestão. E eu sou o responsável por trabalhar a venda dessa mentoria. Eu não trabalho a operação, mas eu vendo. As pessoas interessadas chegam para mim, eu converso, eu trago entendimento de como é que funciona, e elas vão compreendendo, e elas têm a dor, né? Porque elas chegaram até mim, então elas faturam em torno de 100 a 200 e precisam chegar. A dor é que eu não faturo 500, né? E eu converso com elas, a gente fecha o contrato e eu entrego a doutora ao longo do ano, né? Aí é uma por semana ao longo do ano. Eu li que você... esse ciclo é longo, né? Por que ele é longo? Bom, quando a gente fala...
como que é o ciclo de venda de uma coisa cara, né? É porque quando a gente fala de pessoa física, você até tem uma decisão que pode ser mais rápida. Por exemplo, eu quero comprar um carro que é R$90 mil. Esse processo pode ser demorado, né? Geralmente pode ser demorado, pode ser muito rápido, ganho um dinheiro, ganho um FGTS e já compro. E o processo de decisão, geralmente, ele é feito por uma pessoa só. Tá. Então eu quero comprar um carro, eu decido, no máximo a minha esposa, e aí tudo bem. Às vezes a esposa que decide. Mas, ou assim, a esposa diz que não é a hora. Aí beleza, aí o ciclo fica longo. Mas quando a gente fala de uma venda para uma empresa, para um dono de empresa, os ciclos podem ficar longos. Por quê? Porque, por exemplo, eu quero vender alguma coisa e você é o dono do seu consultório, eu tenho que vender essa mentoria para você. Só que você tem 10 funcionários. Então, você tem na pessoa física, você tem para gastar, exemplo, R$60 mil, você poderia, mas esses 60 mil você vai tirar da distribuição de lucro da empresa. E aí, às vezes, você tem um sócio. Então, assim, será que você consegue tirar desse caixa, desse capital de giro e pagar uma mentoria que vai fazer bem para você e para a tua clínica? Como que vai ser esse processo de decisão? Isso vai desfalcar alguma área da tua clínica? Isso vai desfalcar o teu RH? Isso vai piorar o teu comercial? Você vai ter que colocar outras prioridades na frente agora para a empresa crescer? Ou ao invés de pagar mentoria? Ou a empresa está crescendo bem, ela está indo bem, ela está estável, a ponto de falar assim, eu posso distribuir um pouco desse lucro para pagar essa mentoria que vai ser melhor. É um processo de decisão mais complexo, é uma venda complexa. A gente chama de venda relacional. A grande massa de pessoas que estão nessa rede social, que é uma rede social voltada para o corporativo, é um Instagram do corporativo, basicamente. Você, ao invés de mostrar sua vida pessoal, você mostra sua vida profissional. Eu brinco muito, né, que o Instagram é a rede da inveja e o LinkedIn é a rede da inveja profissional, porque é o cara lá que vai falar, eu ganhei o prêmio tal, eu visitei a empresa tal, fiz a palestra em tal lugar, eu viajei a trabalho, e eu mesmo faço isso. E é isso, é o jogo. Mas o LinkedIn, ele tem um público especial ali, dessas empresas de vários tamanhos, tem pequenas, médias e grandes. Os funcionários dessas empresas, ou os donos dessas pequenas empresas, ou os donos dessas grandes empresas, ou os diretores, os C-levels dessas grandes empresas, eles gostam de estar no LinkedIn. Por quê? Vários motivos. Desenvolver a parte da marca pessoal. Eles querem aparecer mais para gerar mais vendas para a empresa. Eles querem aparecer mais para gerar mais parcerias para a empresa. Esses diretores, se ele for demitido, o que acontece se ele não tiver uma marca pessoal boa? Então, também uma forma de segurança, caso ele esteja no corporativo, no privado, porque a qualquer dia tudo pode acontecer, os mercados estão cada dia mais voláteis. Então, ele sabe que trabalhar uma marca pessoal pode acelerar o processo de volta para ele do mercado, sem ter que contratar uma mentoria executiva muito cara. E, além disso, esses caras estão lá no LinkedIn porque eles estão tendo reuniões todo dia, eles estão sendo cobrados todos os dias e saindo de reuniões cheios de problemas. E ali eu estou numa reunião com o meu time de 60 pessoas, eu estou fazendo as minhas reuniões ali e eu estou sendo cobrado pela diretoria financeira, diretoria comercial e o sócio de fora e o investidor americano da empresa e eu estou cheio de pepino para resolver. Só que eu descobri que no LinkedIn é um público qualificado, tem muitas soluções, tem startups que são empresas de tecnologia que podem resolver problemas da minha empresa, como a minha. Tem fornecedores, tem consultores, especialistas. Por exemplo, eu sou um diretor de operações da Danone, que eu estou tendo um problema com impressão em grande escala. Eu descubro aqui no meu feed que tem uma consultoria que é especializada nisso porque já atendeu a Nissin, já atendeu a Nestlé. Então tem um consultor ali produzindo conteúdo que eu posso acompanhar o conteúdo dele e falar, poxa, será que esse cara pode me ajudar? Então ele desopila dali quando ele sai daquele estresse da reunião. Então ele aprende coisas novas e o profissional hoje que não aprende coisas novas também, ele estagna, né? Ou estagna, nunca... É difícil falar esse verbo na primeira pessoa. Os dois estão certos. Que bom. Mas ele entende hoje que se ele não aprender, ele vai ficar para trás. Porque as gerações mais novas, os millennials, né, de uma geração posterior a dele,
é um pessoal híbrido que tem muitas habilidades relacionais, que a gente vai falar, mas também tem muitas habilidades técnicas que, se ele não aprender, ele não consegue concorrer com esse cara. Então o LinkedIn é basicamente isso, e eu me especializei em automatizar esses relacionamentos entre essas pessoas no LinkedIn, abrir conexões. Para quem não é do ramo, que é a maioria de nós, quando você fala automatizar, o que traduz isso? Vamos supor que eu queira vender para consultórios médicos. E eu entendi que esses médicos usam LinkedIn. Os donos desses consultórios estão no LinkedIn. Só que eu me especializei num consultório médico voltado para tabagismo. Tá. E eu tenho uma consultoria voltada para consultórios médicos voltados para o tratamento do tabagismo. Eu descobri que no Rio de Janeiro tem 1000 médicos que são especialistas em tabagismo e consultoria. Quem dera, não, bom para você. Tem menos concorrência. Não, mas o meu foco é ajudar as pessoas. Tem muita gente para parar de fumar. Nós ainda temos no Brasil 1 milhão e 250 mil pessoas. Não, perdão. Falei tudo errado. No mundo, tem 1 bilhão e 250 milhões de pessoas. No Brasil, nós estamos em torno de 21 milhões de fumantes, espalhados por todo o território brasileiro. Então, a necessidade de que mais pessoas se dediquem a ajudar as pessoas a parar de fumar, para mim, é mais importante que se esse milhão todo viesse para o meu consultório, entendeu? Não só não daria conta, mas e o cara de Manaus, o cara de Belém, o cara do Amapá, né? Então eu vou te dar uma ideia, uma hipótese. Vamos supor que você quisesse trazer um workshop ou uma palestra voltada para consultórios que gostariam de se especializar em atender o tabagismo especificamente. Agora gostei. Agora ficou melhor. Você faz uma busca lá no LinkedIn e você mexe lá nos filtros da rede social e você descobre 1000 donos de consultórios no Rio. Pode ser um consultório que tenha mais a ver com tabagismo, alguma coisa. Deixa eu te cortar só para não perder, porque eu tenho LinkedIn meu. Sim. Agora você falou os filtros, eu nunca usei filtro. Tem os filtros. Quando você entra no LinkedIn, você tem opções de se conectar com quem você não é conectado. Isso. E tem lá os seus já conectados. Isso. O filtro é o que exatamente? Você bota um tema, por exemplo, medicina, tabagismo, e tem lá um filtro. Isso. Você digita alguma coisa no campo de busca lá em cima. Médico. Porque normalmente eu só boto o nome da pessoa, né? Isso. Mas aí você pode botar categoria. Então. Você pode botar médico. Você pode botar consultório. Tá. Aí você vai dar um enter. Você dá um enter, você vai ver lá empresas, pessoas. Você pode buscar empresas, você pode buscar só pessoas, são um filtro. Você pode buscar setores. Então, dentro tem setores lá que você pode filtrar por setor. É porque na área da saúde não é tão específico lá dentro do LinkedIn, tá? Não é o forte do LinkedIn a área da saúde. Mas, por exemplo, consultoria de marketing é um setor. Então você pode buscar um cargo, CEO, exemplo, ou diretor. Diretor de quê? Qual setor? Qual o setor dele é um filtro? Qual o setor da empresa é outro? Porque eu posso trabalhar numa empresa, eu sou de RH, mas a minha empresa é de farmacêutica. Então, o meu setor é de RH, mas a empresa é de farmacêutica. Então, são 2 filtros. Então, você busca pessoas através desses filtros específicos. A minha filha, como eu te falei, ela é da parte de marketing, de satisfação do cliente. Aí você me disse que esse nome tem um outro nome, não é isso? Sucesso do cliente. Sucesso do cliente. Customer Success ou experiência do cliente. Eu achei sucesso do cliente melhor de todas. Experiência e a outra que eu falei, mas o sucesso já... É porque o sucesso do cliente, ele está ligado a vendas. Ele foi... Eu fui numa palestra no passado do criador desse conceito no mundo. É o Joseph Murphy. Ele criou o conceito de sucesso do cliente. Qual que é a lógica dele? Você, por exemplo, vende uma consultoria.
Né? Aí vamos voltar para sua consultoria ali de tabagismo para consultórios. Isso. Especialização em tabagismo para consultórios. Você quer vender uma consultoria e você quer cobrar para eles se especializarem. Ó, eu vou fazer um treinamento, vai durar 1 ano para você sair especialista, eu te trago a certificação e você vai me pagar R$2.000 por mês. Tá, mas... então... Aí a gente tem um conceito que a gente chama lifetime value, ou valor do tempo de vida. Qual que é o teu lifetime value? São 12 meses? São 12 meses o teu valor de tempo de vida. Na verdade, é a combinação do valor e o tempo. Então, o meu lifetime value é de R$24.000, que é 12 vezes 2. Então, o sucesso do cliente... Vamos supor, você assinou um contrato. O cara assinou um contrato de 12 meses. Mas você... ele pode quebrar esse contrato. Você pode ter algumas negociações. Por exemplo, você pode pedir uma multa. Você pode quebrar esse contrato, mas você vai ter que me pagar 30% do restante. Que quebrar ainda não o contrato, pagou. você diz interromper. Né? Isso. Pode ser que ele não queira mais seguir. Não sei, eu tive uma emergência, ou quis ir para o outro lado. Você pode quebrar o contrato, mas você tem os argumentos jurídicos que vocês acordaram, ou você me dá 30% do que falta e a gente interrompe, ou você me dá Mas aí não é o sucesso do cliente, então, o cliente eu vou chegar lá. Quebrando o contrato. Eu vou chegar lá. Aí você chega, por exemplo, você tem 30 dias de aviso prévio, você quebra. O sucesso do cliente foi um conceito criado, se eu não me engano, não tem muitos anos, tá? É depois dos anos 2000, e voltado para o seguinte, como que a gente faz para aumentar ao máximo esse contrato? Para aumentar e primeiro não quebrar, óbvio que aí é suporte, né, que não quebrar, mas como que eu faço para botar para 1 ano e meio, para 2 anos, para 3 anos, para 5 anos? Como que eu fecho, ao invés de fechar um contrato de 1 ano, depois de 1 ano, por que eu não fecho para 5? Então, o sucesso do cliente é voltado para a venda, a extensão desse tempo de vida. São ações que você vai fazer com o cliente para fazer com que ele sinta tanto sucesso, literalmente, que ele fale... Realmente eu preciso renovar o máximo possível esse contrato. Então você começou o time de suporte que sempre existiu, começaram a contratar pessoas com expertise de vendas para não só dar suporte e responder de forma reativa, mas de forma proativa você falar, por que você não faz mais isso? Isso. Por que você não contrata um estagiário voltado para a parte de tabagismo no seu consultório? Por que você não compra esse medicamento aqui, que a gente tem parceria? Por que você não traz esse tipo de profissional? Porque você aumenta muito mais. Então, assim, são soluções... Então, ao mesmo tempo... Sucesso do cliente... Ao mesmo tempo que o cliente vai querer renovar, porque ele está tendo... benefícios com aquela decisão de fazer esse contrato, mas também é um sucesso do vendedor, né? Sucesso do vendedor, porque está ganhando comissão. Isso, não é só do cliente. Se a empresa for legal, é bom para os dois. Uma coisa interessante que você mandou no teu currículo, e você comentou, é uma coisa que é a satisfação bilateral, né? Isso. Não é só eu quero me dar bem em cima de você, eu quero me dar bem, porque esse é meu trabalho, mas eu quero que você se dê bem. Isso aí. De verdade, né? Isso aí. Não é uma coisa para te enganar, né? É isso aí. Vamos lá. Você me pediu um principal, né, para eu falar, cara, como te define? Eu estava entre duas, vendedor ou empresário. Você disse assim, o título do programa... Você que deu, o networking que não vende. Eu achei muito curioso, mas não quis te perguntar por que você tinha dado esse título. Justamente eu fiquei com essa curiosidade eu satisfazer ao vivo, né? Por que esse título? Bom, networking que não vende. Primeiro que tem... Acho que... Primeiro, só para a gente complementar a questão da venda. Tá. Mas o que é a venda? Né? Existe uma cultura no mundo que o vendedor ele vai tentar te enganar e te enrolar para ganhar vantagem em cima de você. A indústria do tabaco diz que cigarro eletrônico causa menos dano. Isso. E a gente tem esses exemplos. E os filmes de Hollywood, por exemplo, aquele Lobo de Wall Street, né, é um desses exemplos, que eles trazem essa cultura na cabeça das pessoas de que o vendedor é enganador. Eu não acredito nisso. Eu sou totalmente contra isso. Eu só vou vender para você o que você precisa.
Eu costumo brincar, não sei se nem se eu posso brincar isso contigo aqui, que eu acho que você vai me dar uns tapas. Claro. Eu costumo dizer que venda é trabalho de médico. Sim. Por quê? Porque eu só consigo vender um remédio para a sua dor. Essa é a minha filosofia. Eu não vou te vender nada se você não precisar do remédio que eu tenho. Qual que é o remédio? É a minha consultoria? É o meu produto? É o meu serviço? É o meu consultório? É a minha consulta? É o meu produto? É a minha comida? Todo mundo, você só vende comida para quem está com fome, você só vende água para quem está com sede, você só vende consultoria para quem está precisando melhorar em alguma área, porque senão vai quebrar, você só vende tecnologia para uma empresa porque ela precisa resolver problemas internos através de automações e tecnologias. Então, nada disso é enganar. Eu não vou brigar com você de jeito nenhum. Eu estava procurando aqui no celular, já encontrei. Uhum. Em 25 de janeiro do ano passado, 2025, estava sentada aí onde você está agora, uma mulher chamada Mirna Schleder. Essa Mirna Schleder, ela é corretora de seguros. E ela é, enfim, ela é que vende os seguros, por exemplo, da Prudential, né? Qual foi o título do programa? Esse, no caso, fui eu que dei. As semelhanças entre medicina e corretagem de seguros? Há semelhanças. Ficou evidente. Eu já achava que havia, por isso que eu dei o título. Mas ficou evidente durante o programa. Por exemplo, depois você retoma, mas se eu dar um exemplo do que eu pensei, por que eu chamei uma corretora de seguros? Que, por exemplo, se eu digo para um menino de 15 anos, não fume, porque senão lá na frente você vai ter um câncer de pulmão, é a mesma coisa que um corretor de seguros dizer assim, faça o seguro, porque lá na frente seu apartamento pode pegar fogo. Né? O menino de 15 anos não pensa em câncer. O indivíduo, quando compra um imóvel, não pensa que ele vai pegar fogo. Ele nunca viu um imóvel pegando. Por que o dele vai pegar fogo? Então eu quis trazê-la aqui para dizer como é que você vende. Como é que você vende um seguro de algo que a pessoa, em princípio, não está nem pensando nem precisando? Não é? É difícil. É difícil. E para os médicos é a mesma coisa. Eu dizia assim, vem cá, você está com sobrepeso. Sobrepeso pode levar a infarto, diabetes, câncer, vários tipos de câncer, inclusive de mama. Pode levar você a ter um acidente vascular cerebral. E o sujeito tem 23 anos, um atleta. Né? Como é que você vai fazer com que ele mude o estilo de vida se ele está jovem, se ele pratica esporte? Você tem que vender a ideia. Tem que vender a ideia. Legal, legal. Tá aí, vamos embora. As vendas podem curar uma pessoa. Né? E é interessante porque quando você traz isso, você pode salvar uma pessoa através uma boa comunicação do teu consultório, do que você faz. Por exemplo, você não vende cura do tabagismo. Né? Naquele momento você não vende. Não está capacitado. Você. Ah, entendi. Você, Alexandre. Entendi. Né? Você não traz assim a comunicação, assim, principal não é, eu vou curar o seu tabagismo. Porque o tabagismo, beleza, é o conceito, mas o que você vai trazer para a vida da pessoa quando ela for curada? Qual é a transformação que você vai levar para a vida daquela pessoa? O que as pessoas que são viciadas em cigarro hoje estão passando? Elas estão conseguindo se movimentar? Elas estão com ansiedade, uma ansiedade muito maior. Tem muita gente com depressão nesse lado, por isso fuma cigarro. Elas estão com um pulmão comprometido. Então, quando você fala do tabagismo, é a transformação. Você tem que falar da transformação que a pessoa vai passar quando ela se livrar daquele tabaco. Tá. Inclusive, vai economizar dinheiro. Isso é ótimo, inclusive. Vender dinheiro é a melhor coisa que tem para convencer as pessoas. É o que eu mais faço para as empresas. Então, imagina quanto tem gente que fuma 2 maços de cigarro por dia. Tem gente que fuma 4. 4. Conheço gente que fuma. Primeiro, dinheiro. Então, assim, imagina quando você vai calcular 4 maços de cigarro por dia vezes 30, quanto dinheiro que você poderia ter para investir em alguma coisa. Beleza. Outra, o cara... Aí cada um vai ter uma dor, né? Você tá com 40 e poucos anos, você é viciado em cigarro, você tem um filho de 8. E aí, quanto tempo mais você vai durar?
para ver o crescimento do teu filho na adolescência, na faculdade, você vai durar? Você está viciado em cigarro. Você quer continuar ou não? Isso tudo é venda. Tá. Isso tudo é venda. Mas a pessoa Ou seja, tem que entender... o médico, ao aconselhar um paciente, ele está vendendo o médico uma coisa. vendendo, está vendendo. Vendendo um futuro melhor, vendendo, enfim, apoio à família. E não tem nenhum erro desse médico cobrar para ajudar a resolver isso. Sim. Porque você poderia fazer de graça, você faz de graça para muitas pessoas, mas qual é o problema na pessoa? Se você se especializou numa área, você estudou mais do que 99% da população no tabagismo, qual que é o problema de você cobrar uma consulta para essa pessoa e, inclusive, às vezes uma consulta fora da curva para essa pessoa por conta do teu grau de especialização, por conta dos teus anos investidos, porque a gente tem que aprender a se vender também, tá, Alexandre? Porque assim, às vezes a gente pensa assim, vou vender minha hora, mas eu vou vender minha hora cara assim? Mas assim, beleza, a pessoa está acessando uma hora agora minha, mas quantos anos de especialização, conversas, networking, seminários, apresentações, trabalhos eu tive que acumular para chegar nesse conhecimento dessa uma hora que a pessoa vai ter minha agora nesse momento. Então a minha hora vai ser baratinha? Eu vou cobrar como se eu tivesse no início da minha carreira? Ou eu vou cobrar a expertise que eu tenho? Porque eu resolvo o problema da pessoa muito mais rápido do cara que começou a estudar tabagismo agora. Eu já tomei muito mais pancada, eu já ajudei muita gente muito pior do que esse cara que está na minha frente, gente que estava quase no caixão, desculpa o termo, por conta de cigarro. Então, assim, a gente tem que saber se vender e vender. Saber se vender. Você usou uma expressão já, acho que mais de uma vez hoje, que eu queria que você fizesse ou a distinção ou dissesse, não, é a mesma coisa. Hoje em dia se fala muito em coach. De carreira, o cara é coach. Sim. E você falou em mentoria. Mentoria, ser mentor e ser coach é a mesma coisa? Não necessariamente. Vamos lá, vou tentar trazer o conceito mais técnico da coisa. O coach é um treinador. O coach de futebol na Premier League, na Liga Inglesa, é o coach. O que a gente chama aqui de técnico, né? O técnico é o coach. Então é um treinador. Tá? O treinador, o coach, nesse conceito, ele é mais profissionalizado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, esse conceito ele foi um pouco esvaziado e estigmatizado por conta de gente que... Porque assim, pensa assim, um treinador, ele tem que ter resultado, ele tem que ter feito resultado para outras pessoas, né? Por exemplo, você poderia ser um coach de médicos que querem entrar no tabagismo, porque você pode muito bem ser um coach. O que você tem que fazer para se especializar? O que você tem que estudar? 50 anos estudando tabagismo. Ou não. Aliás, deixa eu te falar uma coisa para você começar a falar daqui para frente. Eu parei de falar tabagismo. Eu agora só falo nicotinismo. Sabe por quê? Tá, porque a indústria do tabaco, como eu disse, eu já não chamo mais de indústria de tabaco também. Eu chamo de indústria da nicotina. Por quê? A indústria perde 7 milhões de pessoas por ano apenas porque essas morreram. Certo? Menos 7 milhões de clientes. A OMS fala para cada morte, você tem 20 doentes graves. Não é doente leve, não, que fez uma pneumonia, é um doente grave, um enfisema, um câncer. São 19 tipos de cânceres possíveis. Então, o que a indústria está fazendo? Está mudando para os chamados novos dispositivos, né? Na maioria deles eletrônicos, mas não apenas. Tem um que é uma bolsa que você põe na gengiva assim e fica aquilo absorvendo a nicotina por uma bolsa, como se fosse aqueles chazinhos que você põe na água fervente, numa cordinha, aí encosta infusão. Aqui e vai infusão, exatamente. No caso não é infusão porque não é quente. Mas aí, o que eles estão usando? Eles estão usando também nicotina sintética nesses produtos. Tem uma bolsa que é feita com tabaco e tem uma bolsa que não tem mais tabaco. Então a doença na verdade, o que te faz usar tabaco ou a bolsa sem tabaco é a nicotina, a substância que mais gera dependência. E aí, você quando fala tabagismo, você está dizendo que é uma doença causada
pelo uso de tabaco. E hoje você já tem nicotina sintética feita no laboratório. Os agricultores familiares que plantam tabaco têm que ficar muito atentos, porque daqui a pouco eles não vão usar mais tabaco. A planta. Vão usar nicotina feita em laboratório, que é chamada nicotina sintética, né? Então, hoje em dia, mas como eu estudo tabaco há 50 anos, eu tenho o vício, né, de falar tabagismo ainda. Eu tenho que me policiar, porque senão eu falo. Hoje em dia eu já consigo não falar mais. Para escrever é mais fácil. Nicotinismo. Essa é a doença, nicotinismo. A droga que mais gera dependência de todas as substâncias psicoativas que se conhece. Não tem nenhuma que seja semelhante, nem o crack. Mas retoma o Geraldo, vamos fazer um intervalo e depois você vai me explicar para os clientes, para os pacientes. Cliente e paciente. Já virou vendedor. Olha a mentoria. Olha a mentoria. Depois ele vai escolher uma música que fale mal do cigarro. Depois você vai retomar, explicando para quem estiver ouvindo a gente ou quem vai ouvir lá na frente, o que é networking afinal, né? Tá bom. Vamos lá, Geraldo. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós.
ouvir a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva Voz Saúde, Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Hoje o nosso convidado, para lá de especial, José, não vou confundir mais, hein, meu cunhado? José Henrique Mota. Nós estamos conversando sobre networking. E justamente nesse bloco, no bloco anterior, nós fechamos eu pedindo a ele para abrir o segundo bloco, explicando o que é essa palavra networking. Bom, networking, do inglês net mais working. Net significa rede, working significa trabalhando, trabalhar com rede, trabalhar em rede. A etimologia é essa. Então você basicamente trabalha a sua rede, ou com sua rede, ou em sua rede. Ou cria sua rede. Ou também. cria sua rede. Tá? Vamos lá. Vou trazer ciência aqui. Tá. Porque eu acho que você gosta de ciência, né? Bom, em 1973, tem um estudo da American Journal, se chama The Strength of Weak Ties. Eu esqueci o que significa ties agora, mas acho que é o estudo dos laços fracos. A força dos laços fracos, perdão, acho que é isso. E é uma American Journal of Sociology, uma empresa, um jornal, uma revista de sociologia. Ties, se não me engano, é gravata. É isso, eu estava pensando nisso. É o laço da gravata. Eu estava pensando nisso, a força das gravatas fracas, ou dos laços fracos, os laços né? mesmo. E aí, esse estudo demonstrou, deve ter tido ali uma amostragem considerável de pessoas, talvez entrevistando, mostrou que a maioria dos resultados que a gente tem na parte profissional, eles vêm de laços fracos e não de laços íntimos fortes, a nível profissional. Ou seja, eles demonstraram que quanto mais pessoas a gente conhece casualmente, mais a gente expande os nossos objetivos profissionais, os nossos alcances profissionais. Entendi. Então isso é contraintuitivo, né? Porque a gente se agarra a pessoas que a gente gosta muito, que a gente ama, que a gente quer estar perto, e a gente tem que fazer isso, né? Esse laço, mas profissionalmente e estatisticamente a gente deveria buscar o contrário. A gente deveria buscar o tempo todo pessoas casualmente, se encontrando no bar, falando mal do Arrascaeta, a gente se conhece, conversa e a gente simplesmente se encontra, e você está aqui me chamando para um podcast, uma entrevista, e eu tô aqui falando... E eu tô com o telefone tocando, e eu tô falando errado de tabagismo, e você me corrigindo com nicotinismo, e só Deus sabe para onde vai. Te corrijo, não, eu tô te mostrando. Me ensinando. Não corrigindo nada, não. E quase 50 anos depois, tem uma outra pesquisa do MIT, né, que é o Massachusetts Institute of Technology, e o LinkedIn, e eles realizaram uma pesquisa com mais de 10 milhões de usuários do LinkedIn, né? Isso provavelmente nos Estados Unidos. Se o Brasil tem 80 milhões de usuários, imagina nos Estados Unidos. Eles têm muito mais. E o resultado confirmou. Conexões fracas no LinkedIn foram as mais efetivas para conseguir novos empregos e oportunidades. Como é que se explica isso? Tem explicação? Bom, por que uma conexão fraca gera mais oportunidade? Então, vamos lá. Quando a gente pensa... Aí que entra o networking mesmo, né? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa viciada em
aprendizado. Sou uma pessoa muito curiosa. E eu quero aprender o máximo de coisas possíveis. Mas se você continua, por exemplo, você tem lá 30, 40, 50 anos. Se você continuar andando com as mesmas pessoas que você ama, que são íntimos, e tá ali sempre com eles, está sempre conversando sobre os mesmos assuntos, eles estão vivendo as mesmas vidas, eles estão com as mesmas pessoas, com os mesmos trabalhos, é basicamente impossível você ganhar aprendizado novo com essas pessoas. Porque às vezes você esgota tudo que essa pessoa tem em um ano, às vezes você esgota tudo que essa pessoa tem em 6 meses. Então, e o resto fica só afeto, né? Isso, aí o afeto é maravilhoso. Até eu gostava de um teólogo conservador da ciência política, chama Edmund Burke, que ele vai falar da questão do conservadorismo, né, na Europa, naquela época na Inglaterra, em contraponto com a Revolução Francesa. Mas ele tem um escrito que ele fala, a gente não tem que buscar os nossos amigos para ganhar algo em troca, para conseguir algo com algum objetivo em troca. Eles não têm que ter uma vantagem. A gente tem que buscar os nossos amigos para ter apenas encontros e sentir e brincar e trocar com os outros. Não era exatamente essa frase, era uma frase mais bonita em inglês arcaico, britânico, mas tem isso. Só que na outra ponta, beleza, você também tem que buscar pessoas que vão te trazer coisas novas. Que coisas novas são essas? Primeiro, aprendizado. Então, necessariamente, eu acho que... É porque eu sou muito curioso naturalmente, desde pequeno, mas tem pessoas que poderiam despertar essa curiosidade mesmo. De entender que, tem uma pessoa do teu lado no bar que ele tem anos de vida na sua frente, ele é um cara engraçado, então ele é sarcástico. O sarcasmo é um fenômeno da inteligência. Quanto mais irônicas as pessoas são, isso é comprovado pela ciência, mais a pessoa tem inteligência, então isso me atrai. Mas o que esse cara que está ali fazendo a piada da lagosta, ele pode Conta me ensinar. Logo qual é a piada da lagosta. A gente contou no off. Não, basicamente a gente se conheceu, a gente estava no boteco ali, eu jantando, e aí eu ouvi uma pessoa perguntando se tinha lagosta nesse boteco. Fui eu que perguntei, pode falar. Esse rapaz aqui. E a pessoa, eu falei, cara, lagosta? Eu pensando assim, será que tem lagosta? Lagosta em pé sujo. E aí ela respondeu assim, tem sim, se o senhor trouxer a gente faz. Ou seja... Ela foi rápida. Ela foi rápida. Fátima. Ela é inteligente também. Aí isso eu já dei uma risada, tava comendo, dei uma risada, falei, pô, esse cara aí, gostei dele. E aí tive vontade de conversar com você. E hoje... eu tô aqui, você me convidou pro podcast. Isso. E aí você me falou da sua filha, e falou de outras questões e conexões, e eu falei de uma empresa que você não conhecia, e você ficou surpreso. E se a gente não tivesse conversado sobre isso? Ainda te digo mais. Falei isso com ela ontem. Que eu falei qual era a empresa que ela tinha ido fazer uma entrevista de emprego. E eu achava que era uma empresa pequena, a médio curso. E aí você me surpreendeu, né? 500 funcionários da empresa. O maior curso. Eu achava uma empresa que faz curso para, por exemplo, médico. Aí você não vai trabalhar, não. Médico entrar, fazer residência, né? Quantos médicos vão pagar esse curso para fazer uma prova de residência? Achei que era uma coisinha pequena. Já pode pedir para eles patrocinarem aqui o podcast, né? A rádio comunitária não pode ter patrocínio. Isso faz parte da legislação. Bom, então vou ter que levar minha mala aqui que está do lado de volta. Que eu já ia deixar aqui uma maletinha para patrocinar. Não, mas enfim, eu acho que... E até onde a gente vai com essa nossa relação? Por exemplo, você está me convidando para cá. Aí eu te dei esse know-how da empresa, isso animou, você traz ânimo para sua filha. Porque, caramba, olha a empresa ali que está lá, não é uma empresinha. Já mandei ela assistir o programa hoje. Que bom. Então, assim, mas o que mais pode sair? A multiplicação disso, desse pequeno encontro, esse laço fraco. E esse laço fraco... encontro num boteco. E o que você tem me ensinado? O que você me ensinou já aqui? O que eu te ensinei? O que eu trouxe? O que eu estou ensinando para outras pessoas? Se eu não tivesse falado contigo, nada disso estaria acontecendo. Se não fosse a piada da lagosta. Se não fosse a piada da lagosta, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem essa coisa. O network que não vende, né? Porque, claro... Que é o título do programa. Eu quero fazer networking para vender também, dentro dos canais de aquisição, né, que a gente falou aquele dia, né?
quais são os canais de compras da sua empresa, como que você vende, quais são as formas de vender da tua empresa. Você vende pelo Instagram? Você vende pelo boca a boca? Você vende pelo LinkedIn? Você vende pela rádio? São canais. O networking é um outro canal de aquisição, pode se tornar. Você conhece pessoas, essas pessoas podem comprar diretamente de você, precisando de tratamento do nicotinismo, ou não, ou elas criam. Aí isso é uma coisa, é um dos pontos que eu queria falar do networking. O networking ele faz você. Você sai. Quando você se especializa muito numa área e você conhece uma pessoa e fala da tua expertise, você tem que ter quando você fala com amor de uma coisa que você ama estudar e trabalhar. Paixão mesmo, né? É isso. Você fica trabalhando na mente daquela pessoa sem fazer nada quando você vai embora. Por quê? Porque todas as vezes, quando você é muito especializado e muito apaixonado, você entende muito, e você parou para conversar sobre isso 10 minutos com uma pessoa, e o teu conhecimento é tão grande, tão especializado, que você marca na cabeça dela. Então, todas as vezes que ela for comentar ou estiver observando alguma conversa falando sobre cigarro, falando para alguém parar de fumar, ela vai lembrar, não, porque o doutor Alexandre, ele falou uma vez, eu conheci um cara agora, vou até te passar o contato dele. Então, assim, isso é muito importante também, uma coisa que as pessoas não fazem, né? Vamos lá, por que defasou muito o conceito de networking? Não, primeiro eu te pergunto, defasou o conceito? Defasou. Por quê? Pelo menos no meio corporativo, tá? Porque tem muito grupo de networking que as pessoas só vão com o intuito de vender. Tá. Então, assim, eu vou porque eu tenho que vender para alguém aqui, eu vou oferecer alguma coisa, eu vou vender minha consultoria, vou vender meu... E tem lugar que é só assim. Eu quero me dar bem. Eu quero me dar bem e eu preciso de dinheiro e eu vou e tudo bem, beleza. Então, assim, você fica... Aí vem os sanguessugas, né? Entre as pessoas. Aí tem o network sanguessuga, que é quando você começa a ir para os lugares simplesmente pelo interesse de talvez tenha alguém ali para eu vender alguma coisa, né? Mas só para isso. Então, você não vai no interesse de ganhar aprendizado. Você não vai com o interesse de ganhar referência na cabeça das pessoas. Porque você não é mais interessante, você só é interesseiro. Tá. Nem interessado, é interesseiro. Porque você só tem um interesse único mas você não tem interesse nem em ouvir uma pessoa. Então, isso é muito importante no networking. A melhor forma de fazer uma pessoa se aproximar mais de você e gostar mais de você é ouvindo a pessoa. Muito mais do que falando. Isso. Então, quanto mais a pessoa fala para você, mais você ganha a pessoa. As pessoas não têm noção disso. As pessoas, também outra cultura errada do vendedor quanto mais ele fala, mais ele vende. Pelo contrário, se eu vou vender para uma indústria, eu vou ficar lá falando pro diretor, não, vamos fazer isso, e eu não vou ouvir nada do cara, que o cara fala. Nada que a gente... tem muita gente fazendo curso de oratória. E já me disseram assim, mas não existe curso de escutatória. Deveria ter. Escutativa, né? Então, quando a gente pega isso, né, a gente entende que o network ele defasou-se por isso, mas quando você tem a intenção correta, o modelo mental correto, ele pode ser muito proveitoso. E, claro, que a gente tem que se desprender, né? O networking ele é uma semente que você planta que você não sabe quando vai colher ou se vai colher. Então, por exemplo... Se vai colher. E se vai colher. Ou se é uma semente de mostarda que você vai colher tomate. Porque ainda tem isso. Porque você pode semear alguma coisa na vida de uma pessoa aqui, só que isso gerou um efeito em cadeia de uma outra pessoa que foi influenciando outra e chegou, e te indicaram e chegou de outro lugar. E era uma coisa muito maior do que aquela sementinha ali que você ajudou. Então, por exemplo, networking é tratar bem o porteiro do teu prédio. É tratar bem o garçom, fazer uma piada da lagosta com a garçonete. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas tendem a invisibilizar as pessoas que têm cargos menores que não são tão importantes socialmente. Mas eu tenho um amigo que conheceu ele ficou amigo do... É porque eu não sei se eu falo, porque posso indicar onde é que o cara mora, mais ou menos. Mas, enfim, um cara que é muito grande da Copa de 70. Tá. Depois do Pelé, é o segundo maior, e eu dizem que às vezes mas já até entreguei, né? Conheceu o porteiro dele, não fazia ideia de que era da portaria,
começou a fazer amizade, virou amigo. E esse cara apresentou essa pessoa para ele. Um dia resolveu, não, deixa eu te apresentar um cara muito bom, muito inteligente aqui. E virou um dos melhores amigos dos caras, dos maiores da história do futebol brasileiro. Então, a gente não sabe quando isso vai acontecer. A gente não sabe se isso vai acontecer. Mas se a gente tiver uma intenção positiva de estar sempre trabalhando esses laços momentâneos, a gente não tem como não ter algum tipo de resultado. Não tem como não crescer a nível de carreira. Tem outros números aqui, ó. Existem, ó, isso aí, um outro sociólogo da Universidade de Chicago, de Chicago, Ronald Burt, disse que existem buracos estruturais entre os ciclos de pessoas. Existem buracos. O que é um buraco? Um buraco estrutural o que a minha empresa de tecnologia e venda de LinkedIn tem a ver com um médico que trabalha com nicotinismo? Não tem nada, tem um buraco aqui. Se eu consigo tapar esse buraco para que tenha aqui essa conexão entre consultórios, ou entre médicos, ou entre o conselho, essa pesquisa vai dizer que eu posso acessar ou trazer mais acesso, eu que tapo esse buraco, faço a ponte, eu acesso informação exclusiva. Então, por exemplo, você pode me falar uma coisa de mercado que você está vendo lá, que como eu conheço muita gente, tem um cara que eu conheço que é de nicotinismo, que ele é bom isso, e como que a gente pode melhorar isso com tecnologia? Quais tecnologias que tem? Então, eu estou conversando com você, eu estou conversando com ele, eu tenho informações privilegiadas das duas frentes, eu posso te trazer uma tecnologia para o teu consultório simplesmente porque eu preenchi esse vácuo. E, além disso, eu posso fazer você inovar, eu posso fazer ele inovar com o objetivo de quê? De curar mais gente, de trazer mais tratamento. Primeiro, eu queria fazer uma observação que a sua escutatória é muito boa, porque você... por 3 vezes usou a palavra nicotinismo. Rapidinho. Não, Geraldo? 3 vezes. Eu escuto. Mas quando você estava falando, eu fiquei pensando que o networking, por exemplo, um bom exemplo é de um repórter, né, de um jornalista. Isso aí. Quanto mais a rede dele de contatos for boa, maior ele vai ser, né? Porque ele vai ter inside information, né? Toda hora, né? Informação direto chegando a ele, porque as pessoas... E tem uma coisa interessante, o jornalismo tem um negócio de sigilo da fonte. Então tem uma coisa interessante do seu trabalho, que é a questão da confiança, né? Você, na sua rede, é preciso que as pessoas confiem em você, né? Exato. Porque senão, eu não vou abrir aqui porque ele vai, né? Isso é muito importante o que você está falando, né? Porque pensa num processo de venda de um produto de R$1 milhão para a indústria. Né? Eu já fechei contrato, por exemplo, com a Confederação Brasileira de Hipismo, de alguns milhares, de algumas casas decimais ali de milhares. Vendendo o quê? Fiquei curioso. Vendendo tecnologia. De quê? O refazer os sites, o site da Confederação. Né? E todas as federações. Então, a Confederação tem as federações, são 27, né? Então, um projeto muito grande. Eu não entregava, só vendia, né? Tinha equipe que vendia na empresa que eu trabalhava para ele conseguir reconstruir todos esses sites. Porque tinha que reformar os sites muito antigos, mais de 10 anos, né? O presidente pediu para... Mas justamente, né? Esse processo de decisão é uma coisa que eu trabalhava muito. A gente tem que saber comunicar o mais... Eu costumo dizer que a gente tem que comunicar o mais rápido possível o que a gente é especialista, ou quem a gente conhece, ou os resultados que a gente já teve com as pessoas. Porque se uma pessoa nunca te viu na vida, a pessoa nunca te viu, o cara está te conhecendo num bar. Se você... Para ele te conhecer, ele não sabe quem você é, ele não confia em você. Então, você tem que marcar na cabeça dele e ganhar confiança. Por exemplo, você é um cara desconfiado. Você é um cara desconfiado. Você é um cara assim, a gente brincou, fez piada ali e tal, mas você foi ali,
observando, mas novão, cara engraçado, piadista, novão, não sei o que, veio da igreja, é normal, já vi dessa peça aí, né? Então, fui vendo assim que a gente foi conversando ali naquele dia, a gente foi ganhando a confiança e até que a gente se conectou, talvez, aí acabou que vindo o assunto da sua filha, que é muito importante para você, e eu consegui realmente trazer alguma informação que, ajudasse ela naquele momento e algumas outras informações. Então, assim, cara, ganhei um nível de confiança. Mas, assim, essa confiança já é suficiente, por exemplo, caso eu tivesse que fazer alguma coisa no meu consultório e ele fornecesse um serviço. Pode ser, mas pode ser que não. Pode ser que, legal, esse cara é engraçado, gente boa, me ajudou, ele me dá ânimo, ele me encoraja aqui, ele ajuda a minha filha e tal. Mas será que ele entrega? Então, será que ele tem referência? Será que eu posso... Porque no corporativo é muito isso, né? Às vezes a gente está negociando com o cliente, a gente manda o contato de alguém que a gente já atendeu para ele falar, pergunta aí como é que a gente atende, o que você acha? Porque é isso. As vendas, ninguém compra de ninguém sem confiança. Não, é como você contratar um garçom, né? Ou uma empregada doméstica, né? Você vai saber qual é o seu... Isso aí. Vou botar dentro da minha casa? Esse cara... Onde você trabalhou? Até porque o que ele pode fazer, né? E outra, tem até uma coisa até mais complexa que isso. Por exemplo, tem muita gente que... Eu tenho... Assim, tem umas coisas que acho que servem para vários públicos. Eu estou falando de gente que vende para empresa e tal, mas estou falando de gente que precisa de emprego agora, por exemplo. Uma coisa fundamental no network é a humildade. É fundamental, assim. Eu costumo dizer que a gente tem que ter uma humildade agressiva. O que é uma humildade agressiva? Fiquei curioso. Alexandre, me ensina. Eu vou ficar quieto e você vai falar. O que você tem para falar de nicotinismo? Como que foi a tua vida lá no nicotinismo? Como é que você chegou aí? Cara, me ensina. 5 vezes nicotinismo pra falar. Aprendeu mesmo. Mas você sabe que eu tava enquanto você estava falando, as coisas realmente elas se misturam. Eu estava pensando, eu sou teósofo, e a Sociedade Teosófica preconiza... Quase foi? Eu cheguei a fazer entrar da Blavatsky? No encontro da Eubiose e estudei bastante teosofia também. Conheço a Blavatsky, conheço Golden Dahl, conheço tudo. Coronel Olcott. Conheço. Que legal, não é à toa então que a gente... essa piada da lagosta. Nada é à toa. E aí eu estava pensando o seguinte, que um dos preceitos da Sociedade Teosófica é dizer que não existe religião superior à verdade. Então, a Sociedade Teosófica valoriza todas as religiões e estuda, cada um na sua... Eu ia dizer assim, estuda profundamente, quer dizer, é sugerido que se estude profundamente todas as religiões. E com a seguinte premissa, que a verdade está acima das religiões. Cada líder religioso hoje, que a gente chama de iniciado, né, na sociedade, a gente chama de iniciado, de avatar, cada um veio numa época falando para um público diferente. Mas, segundo a Sociedade Teosófica, eles falaram sempre a mesma coisa, com palavras diferentes para públicos diferentes. Um dos exemplos que eu cito, já citei aqui várias vezes para o Geraldo, é que o cristianismo, né, quer dizer, a palavra de Jesus fala muito em fraternidade. E aí você aprende o que é fraternidade, sermos irmãos e tal, todos. Quando você vai ver na essência da doutrina budista, não se fala em fraternidade, se fala em unidade. Mas quando você estuda o que Buda quis dizer com unidade e o que Cristo quis dizer com fraternidade, é exatamente a mesma coisa. Nós somos unos. E tem um livro muito interessante de um cara chamado Eduardo Churré, que chega... Os Deuses no Desterro, é o nome do livro. Eu já... Isso. O primeiro parágrafo do livro diz assim: se todas as religiões e todas as ciências se ligassem, o mundo daria um salto imenso, evoluiria de uma forma brutal se você misturasse ciência e religião.
E aí, quando você está falando do networking, me veio fraternidade e me veio unidade ao mesmo tempo. Porque a gente vive num mundo egocentrado, com um egoísmo doentio, e você realmente só quer tirar vantagem, né, do outro. Você não quer trabalhar em rede com o outro, um ajudando o outro, que é a essência de todas as filosofias religiosas, né? É você amar o outro como a ti mesmo, que é uma das frases mais bonitas que existe. Na verdade, é amar o outro porque nós somos o outro também, é uma coisa só, não é isso? Então, acho que o networking é uma coisa meio espiritual também, né? Aí, como você diz, mas foi deturpado. Como as religiões foram deturpadas também por maus líderes, eventualmente, né? Isso aí. Quando eu falo mal de um religioso, eventualmente, eu não estou falando mal da religião nem da ideia. Sim. É porque aquele é um cara humano, que é pedófilo, por exemplo, enfim. A religião não tem nada a ver com isso, né? Exato. E você concorda comigo que tem uma coisa meio filosófica na ideia do networking? Total. Inclusive, você estava falando de teosofia, cristianismo. Pensei assim no judaísmo, né? Eu estava estudando, eu gosto muito de história também, né? História das religiões. Tá. E gosto de estudar também a parte arqueológica e exegética das religiões. Porque eu quero entender por que começou certo conceito que a gente usa hoje na religião. Eu sou cristão. Então, por exemplo, dízimo. Né? Pô, dízimo, cara, onde surgiu isso? Por que veio isso? 10ª parte? O que é isso? Então, tinha lá na história judaica, né? 400, 500 anos, 600 anos antes de Cristo, tinha o primeiro templo. Aí ele foi destruído, não lembro exatamente quando, aí subiu o segundo templo. Aí ele, na década de 70 depois de Cristo, 40 anos depois de Cristo morrer, né, historicamente falando, ele foi destruído pelos romanos. E o dízimo ele servia para atender, né? Tinha um grupo específico de judeus que eram os levitas, mas não todos os levitas, né? Os descendentes de Arão, diretamente, que sobreviviam só daquilo, não trabalhavam com outras coisas na sociedade e serviam no templo, que o templo era onde tudo acontecia, a parte dos rituais religiosos, a oração pelas pessoas e tudo mais. Então, o resto de todas as pessoas de Israel pagavam a 10ª parte dos seus tributos, né? Ou tributos não, seus assim, ganhos, dos seus ganhos, e aí ganhos. Aí tem a discussão se era dinheiro, se era bem, se era comida, se era saco de milho, né? E aí eles davam essa 10ª parte para os levitas se concentrarem só nos ritos religiosos. Então esse era o dízimo. Só que o templo foi destruído na década de 70. E agora, mas se o dízimo era para substituir, para, né? Aquele tempo, e agora? O que a gente faz? A gente vai continuar pagando o dízimo? E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram, eu não lembro o nome do conceito agora, mas eles criaram, como foi muito sofrimento, muita dor, muita morte ali, né, dos romanos quando destruíram, muito conhecimento, tanto é que o conhecimento rabínico, o conceito de conhecimento de rabinos não existia antes dessa época, porque o rabino era aquele que é responsável por acumular o máximo de conhecimento dentro da cabeça, porque o físico tinha sido destruído. Dentro do templo, todas as obras que eles tinham acumulado não tinham. Então começou a ter pessoas especialistas em oralidade e especializados para conseguir passar esse conhecimento, já que os livros estavam sendo destruídos. Aí só matando o cara mesmo. Então, mas aí curiosidade, mas o dízimo ele começou a ser usado como? Eles fizeram uma espécie de centro comunitário para continuar cuidando dos judeus que não tinham o templo, mas eles se juntaram em fraternidade, em unidade, para resolver os problemas. Aí tinha os rankings assim, de problemas. Primeiro, cara, você tem um fundo, que o dízimo agora vai para um fundo, que vai ajudar as pessoas que... Primeiro, das famílias, né? Os órfãos, os órfãos e as viúvas, né? Que eram os mais repudiados, né? O repúdio naquela época era um isolamento social, né? Ele ficava isolado mesmo, ficava em outro lugar. E
Além disso, a gente vai fazer um outro programa agora sobre... dá pra fazer, que eu gosto. Eu tô vendo. Não, mas a gente não vai poder... Tá bom. Eu vou ter que te trazer de volta aqui. Terra chamando. Eu vi que você é especialista numa coisa que eu não tinha a menor ideia, eu não tenho a menor ideia do que seja. Você disse que você é especialista em percepção B2B. Percepção B2B. É prospecção. Prospecção B2B, exatamente. O que vem a ser isso? B2B significa business to business. Business to business. Número 2 em inglês, to. E prospecção prospectar, é o ato de você abrir relacionamento com novas empresas que não te conhecem. A gente chama de... Prospecção é quase a mesma coisa de prospecção fria. Mas você pode... Prospectar é assim, agir de acordo para tentar atrair a atenção daquela pessoa, daquela empresa para vender alguma coisa. Pode ser uma prospecção quente. Eu tenho uma lista de consultórios que poderiam implementar estudos de nicotinismo lá e eu quero mandar mensagem para esses caras, eu vou prospectá-los e tentar marcar uma visita, um telefonema, alguma coisa. Quando vamos imaginar que alguém esteja assistindo o programa ou venha assistir o programa e fala, eu queria ser igual a esse cara. Qual é o caminho que a pessoa tem que trilhar para chegar onde você está? Vamos dizer, não no mesmo nível de competência, nem no mesmo nível de ganho, mas o caminho para chegar a isso, a entender isso. Por que via? Alexandre, inclusive eu me formei no FRJ e eu estou em conversas lá com o pessoal da... Você disse que se formou em relações internacionais. Tem a ver, né? Porque é relação, mas não é necessariamente o que você faz, né? Não, assim, hoje eu estou querendo ajudar os jovens, quanto mais novo possível, né, para a área de carreira de vendas, que é uma carreira muito próspera, muito importante. Eu estou conversando com a FRJ agora para dar uma palestra lá na Escola de Engenharia, né, que eu já tive empresa júnior, cliente minha e tudo mais. E eu preciso fazer projetos sociais para realmente orientar na carreira de vendas. Porque, vamos lá, eu vim da Baixada Fluminense, né, aqui do Rio, nunca tinha tido acesso a essas coisas de tecnologia e esses intuitos, aí fiquei muitos anos na área acadêmica, mas também não conhecia gente. Então o networking, conhecer pessoas, me levou a expandir meu modelo mental a ponto de onde eu vim não fazia sentido, né? Eu ter vendido, por exemplo, que é um número que eu mapeei tem pouco tempo, que eu vendi mais de 10 milhões de reais em contratos. Que não fazia sentido, não era uma realidade para mim. Então a primeira coisa, antes de qualquer ação, qualquer atitude, primeiro, organizar. Eu tenho um conceito que eu aprendi tem pouco tempo chamado metacognição. Metacognição, que é a expertise de você conseguir pensar sobre o teu processo de pensamento. Refletir e questionar o teu processo de pensamento. De você, quando vem alguma coisa, cara, eu não consigo fazer isso. Não, calma aí. De onde vem esse não consigo? Aí você começa a refletir, como se fosse uma psicanálise própria. Sim. Por que eu não consigo tentar uma vaga nessa empresa? Por que eu não consigo sair do meu trabalho? Por que eu não consigo aceitar uma proposta de um salário maior numa empresa maior? Por que eu não quero? Quais são as narrativas? Então a primeira coisa é essa. A gente entender que eu vim... Muitas das coisas que eu falei aqui tem no intuito também de quebrar a concepção errada que as pessoas têm de vendas. Então, assim, eu sempre gosto na minha comunicação de atrair as pessoas pro campo de vendas, que é uma área que não só resolve o problema das outras pessoas, mas resolve os nossos problemas, porque tem muita comissão. E eu fui parar... Cara, eu costumo dizer com orgulho, né? Eu fiquei na Europa 1 mês, que é muito tempo, só com comissões de vendas. Então, isso é uma coisa que não era comum. Assim, para muita gente que está assistindo aqui na rádio, no YouTube, é comum. Mas de onde eu vim, não fazia sentido. Né? Da minha família, assim, nunca ninguém tinha viajado, nem inacreditável. Assim, é uma coisa imensurável. Sim. Tá? Imensurável. Não tinha nem pensamento sobre isso. Então, foi quebras de modelos. Assim, antes de tudo, tá? Antes de entrar em parte técnica de carreira, o que você aprende? Aquelas coisas que você não entendeu, né? Os termos que você falou que você não entendeu. Mas, e a segunda coisa? Outbound. Inbound. Inbound. Outbound e inbound. Geração de demanda, depois eu explico.
Depois não. Agora, tem que explicar rápido. Mas assim, segunda coisa é essa postura de humildade agressiva dentro das suas carreiras e procurar mentores. E dentro de onde você está trabalhando, você precisa ter uma postura, você tem que buscar duas coisas. Claro, prosperidade e estabilidade, mas você tem que ganhar aprendizado. E o aprendizado, às vezes, por exemplo, o que é melhor? Vou dar um exemplo. Eu trabalho numa empresa, uma padaria, uma franquia muito grande de empresas, e eu sou mais um lá e ganho bem. Ganho, exemplo, 15 mil, ganho relativamente bem, e eu estou ali naquela empresa e sou um gerente, ajudo bem pra caramba. Ou eu recebo uma proposta, eu sou muito bom, eu vou trabalhar com um cara que já teve 200 franquias de padaria, eu e ele não tá me pagando 6 mil por mês, só que eu estou diretamente conectado com esse dono dessa empresa, com essa mente todo dia. E isso aqui, a nível de financeiro curto prazo, não tem, comparado a outra proposta, mas o nível de ganho mental e aprendizado daquele setor é exponencial. Então você não sabe, você nem imagina o que aquele modelo mental daquela pessoa que está ali se dispondo a te contratar para te ajudar porque gostou de você, o que ela pode te ensinar e até onde você pode chegar com aquilo. Você não faz ideia. Então acho que esses dois são os principais, assim, sem entrar no mérito da carreira em si que eu posso falar. Você abriu uma porta aí para eu eu vou recomendar que um grupo, eu vou mandar o nosso programa, né, para esse grupo que faz um trabalho de jovem aprendiz. Eu quero. Um grupo chamado Camp Mangueira, não sei se já ouviu falar. É na Mangueira mesmo. Já ouviu falar no Camp Mangueira? Diga. É porque eu conheci um rapaz na minha igreja agora que ele justamente ele é um fenômeno, assim, um talento assim, desses... Um jovem aprendiz do Camp Mangueira. Jura? Eu conheci ele tem poucos meses, menos de um mês, na minha igreja. Ele Lembra o nome dele? Vitor. Vitor. Assim. Eu vou falar com o grupo. Talvez não sei nem se está vendo. Inclusive, nós já fizemos um programa aqui com a Soraya e o Zé Pinto Monteiro, que eram... A Soraya era, naquele momento, acho que se chama presidente, né? E o Zé Pinto, diretor. E eu vou pedir a eles para contactarem você, para você fazer lá uma palestra. Por favor. Mesmo que seja pro bono. Com certeza. Porque é uma ideia excelente. Com certeza. Eu seria diretor de projetos lá, mas eu não dou conta das necessidades dele, né? Sim. Mas eu tenho uma simpatia pelo projeto muito grande, porque é justamente um projeto social que você disse que já está com essa vocação. Eu preciso fazer. Se as pessoas quiserem, por exemplo, contactar você, por exemplo, para fazer um projeto, uma palestra... Pode pegar meu telefone. Qual seria? 219... Tá, 21 é prefixo Rio de Janeiro, 9... 6935... 6935 3524. 35 de novo, 24. Ou meu e-mail, Qual é o e-mail? É José Henrique. Tudo junto, sem acento, sem nada, tudo em letra minúscula, José Henrique. @leadhunter.com.br. Lead Hunter. Voltando LEADHUNTER.com.br. LEADHUNTER. Eu tenho que soletrar porque quem estiver só vindo no site ou na rádio não vai ter legenda. Lead Hunter.com.br. É um caçador de leads. Caçador de leads. .com.br. Você não quis botar org não, né? Bom. Não. O meu site é cigarro.med.br, que existe o med, em vez de botar com, eu botei med. Esse domínio é bom para disparar e-mail. Exatamente. No e-mail massa, que eu gosto. Você tem o LinkedIn, que é José Henrique Mota. Só isso. Na chamada no card do programa eu botei, mas para as pessoas que quiserem... Essa foto que você botou no... Só para um comentário, essa foto que você botou, eu amo essa foto, porque... É a foto do teu Zap. Foi um dos lugares... A foto é muito marcante para mim. Aquele me pareceu que é Inglaterra, não? É Holanda. É Holanda? E não é Amsterdã, né? É Den Haag.
E assim, eu tenho um amigo que eu fiz, um rapaz, o Chris, tem 22 anos, conheci ele no intercâmbio aqui no Rio. Ele ficou 15 dias comigo, me recebeu na casa dele, em Amsterdã, e ele me tratou como se fosse parecia um nível de preocupação, me constrangeu. Eu voltei muito diferente por conta do tratamento de uma pessoa de 22 anos comigo. Uma preocupação com comida, com saída, com tudo. E assim, ele me levou lá. Esse foi um dos lugares mais distantes que eu já fui de Nova Iguaçu da minha vida. Isso é assim, quando eu olho essas fotos, eu ainda não acredito. Eu fico lembrando, pensando assim, Deus, obrigado por ter me levado nesse lugar. E foi através da venda, da carreira de vendas. Assim, eu sou muito grato a isso. Eu acho que pode mudar a vida de muitas pessoas. Interessante, né? É muito importante essa foto para mim. Essa coisa que você falou, isso deve se aplicar tanto a tanta gente. Que você falou em metacognição. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Mas a pessoa se perguntar, né? Fazer a pergunta, por que eu estou fazendo isso ou não estou fazendo aquilo? E você acha... Fala, Geraldo. 3 minutos. Metacognição. De repente, vamos fazer um outro programa. Questionar os pensamentos. Isso, vamos fazer um outro programa, sei lá, maio, junho, para a gente falar sobre isso, né? Porque isso tem tanta gente que não avança porque está impedido pelo nada. É uma corda uma corda imaginária na cabeça dele, está preso por aquela corda que não existe, na verdade. Porque ele nunca parou para dizer, não tem nada me prendendo aqui, gente. Por que eu estou me prendendo? Não existe corda nenhuma. Não existe rede nenhuma. Não existe. Mas, e você falou uma coisa certíssima, né? Você definiu como rede de trabalho, networking, mas a ideia da rede é muito importante, até do ponto de vista humanista, né? A gente ter noção de que nós vivemos uma coisa que seria una. Não é? Você lá na Holanda, né? De repente, o que era a Holanda diferente de Nova Iguaçu? Você encontrou um lugar legal. O Geraldo já nos avisou que o nosso programa, que é longo, mas ele tem fim, infelizmente, né? Né, Geraldo? 12 minutos. Queria agradecer muito. Como é que é o nome da sua mãe, que está ali quietinha, só tomando nota? Mirtes Mota. Isso. Um prazer ter a senhora aqui. E ela já se candidatou a ser entrevistada, você viu, né? Ela tem muita coisa para falar. Ela tem muita gente. Pensa num tema, porque o nosso programa aqui é livre. Mas não pode ser tão livre. Não. Com ela. A minha formação acadêmica é advogada. Advogada. E aí... Dá um microfone para ela aí, ô Geraldo. Não, senão não vai sair no ar sua voz. Vamos, chega e fala no microfone, 30 segundos para falar. Ela tem muitos projetos com os idosos, ela gosta Isso. Eu tenho alguns projetos que eu gostaria de... Fala aqui. Mirtes Mota. Mirtes Mota, mãe de José Henrique Mota. Isso. Então, eu estou acompanhando ele agora porque nós conversamos e ele tem esses projetos e eu quero ajudá-lo. Sim. Porque... a gente veio ao mundo para fazer as caridades, não é isso? É isso. E receber também caridade. Receber. Então eu estou com ele bem próximo para a gente poder dar continuidade a esses projetos que ele está encabeçando aí, que vai dar tudo certo. Então depois a gente vai conversar um outro dia sobre você, tá bom? Muito obrigada. Isso. Obrigado pela presença. Dá uma palavra aí de 1 minuto, olhando para a câmera da verdade. Por que você acha que o network é importante? Quantos segundos ele tem? 1 minuto e quanto? 1 minuto e 30 segundos. 1 minuto e 30 segundos. Essa palavra verdade, né? Acho que calhou. Trabalhe com a verdade sempre. Clame pela verdade e leve a verdade para as pessoas. Que a mentira fique de lado, que a mentira, que se você tiver que aumentar as suas coisas, não aumente as coisas. Trabalhe com aquilo que você realmente é. E a verdade vende muito. E a verdade, quando você trabalha com o seu coração verdadeiro, querendo realmente se divertindo com aquilo que você está fazendo,
realmente trazendo coisas boas para as pessoas através do seu trabalho, através da sua alegria, através do seu amor de trabalhar, e com verdade, você pode chegar em qualquer lugar que você quiser. Porque você vai ter a estratégia correta. Você vai ser abençoado com a estratégia correta. Porque a verdade, o amor e a entrega, a seriedade com a forma como você entrega as coisas, vão te levar em lugares muito grandes, esse conjunto de coisas. É isso. Muito obrigado, muito mesmo, e vamos nos ver de novo aqui na bancada. Geraldo, obrigado. Mirta Smota, um prazer conhecer você. Ouvintes, divulguem. FM, a onda que chega ao seu coração.